Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais os conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, antes de tudo, nossas boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, e de modo Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli. E queremos de maneira especial acolher os nossos irmãos que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão, pela Rádio Web Basílica de Nazaré e pelo Facebook da Basílica de Nazaré. Sintam-se acolhidos aqui conosco na casa da Mãe de Misericórdia. Caríssimos, hoje a igreja comemora São Policarpo, bispo e mártir. São Policarpo nasceu na Ásia Menor, atual Turquia, na parte asiática da Turquia, na cidade de Esmirna, pelo ano 130, e foi educado por São Policarpo, discípulo de São João Evangelista. Então ele é Irineu, discípulo de Policarpo, discípulo de São João Evangelista. É por isso que ele é considerado o último homem da geração apostólica. Ele conviveu com aqueles que conviveram diretamente com os apóstolos. Como dissemos, São Policarpo foi discípulo de São João Evangelista. E já na época de São João Evangelista, aliás, na época apostólica, a igreja já vai enfrentar aqueles que disseminam falsas doutrinas, que criam seitas. Nós vamos ver que, infelizmente, isso é um tema recorrente no Novo Testamento. Se você pegar as cartas de São Paulo, as cartas de São Pedro, a carta de São Judas Tadeu e o Evangelho de João e o Apocalipse de São João especialmente, nós vamos ver que os apóstolos estão constantemente nos advertindo contra os falsos profetas, contra os falsos pregadores, contra aqueles que diziam
que causam cisânia dentro da igreja, que desviam e que separam os incautos ou os equivocados. Várias vezes, Paulo apóstolo vai chamar a atenção dos irmãos. Não foi isto que eu vos ensinei. Quem vos ensinou isso? Não foi isto que nós vos ensinamos. Então Jesus constitui a igreja, que é seu corpo místico. E quando nós falamos que a igreja é o corpo místico de Cristo, nós não estamos usando uma linguagem figurada. É factual. Nós somos os olhos, a boca, os pés, as mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos em Cristo, por Cristo e com Cristo. E o próprio Jesus vai dizer: quem comigo não junta, espalha. Logo, quem não junta com o corpo místico de Cristo, quem não junta com ele, espalha. Então, meus irmãos, Irineu também terá como sua missão corrigir os falsos doutrinadores, os sincretistas. Nós temos ainda esse tipo de gente entre nós que gosta de misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo, sincretistas. Já enfrentou a seita dos gnósticos, que negava a graça da salvação e que dizia que cada um podia se salvar por si mesmo, assim, a grosso modo falando. Então hoje nós também vemos a infidelidade graçando entre o povo de Deus, porque a igreja também é o novo Israel. E nós não podemos nos admirar dos erros do antigo Israel, porque a igreja, sendo o novo Israel, não é outro Israel, é o Israel que brotou do resto fiel. O resto fiel, que são os profetas, que são São Joaquim e Santana, que são a Virgem Santíssima de Nazaré, que são José, Zacarias, João Batista, Pedro, Tiago, João, que aderiram ao Messias anunciado pelos santos profetas, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus vai dizer no Evangelho de hoje, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porque existe aqueles, minha gente, que trazem Jesus na boca, mas no coração são fariseus. O fariseu, ele conhecia as Escrituras, ele fazia questão de conhecer, de estudar, de ser mestre na Bíblia, no caso, no Antigo Testamento, não para servir a Deus, mas para se servir da palavra de Deus aos seus caprichos, aos seus desejos e vontades. Quando eles rezam o Pai Nosso, sua língua diz: seja feita a vossa vontade, mas os seus corações gritam: faça a minha vontade, faça a minha vontade. E Jesus diz que a árvore se conhece pelos frutos. Então nós vemos que aqueles que se afastam do ensinamento de Jesus e da igreja, porque se afastar da igreja é se afastar de Jesus, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Se nós cortamos um dedo e ele fica parte do nosso corpo, o corpo nosso sobrevive, mas aquele dedo que foi cortado, que foi amputado, morre, apodrece. Por isso que nós devemos sempre estar unidos a Jesus, para não perdermos a vida, para não perdermos a fé, o amor, a caridade, para não perdermos o nosso fundamento. Por isso que Jesus vai dizer que o homem sábio constrói a casa sobre a rocha. E aí vem as tempestades, batem os ventos,
mas a casa construída sobre a rocha está firme. O estulto constrói sobre a areia, e sobre a areia as tempestades vêm e a casa cai. A casa cai, se espedaça. Por isso que Jesus vai dizer a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o Senhor é fiel e tem mantido a sua promessa ao longo dos séculos, porque em 2000 anos a igreja foi açoitada pelas intempéries da história. Enfrentamos tudo, desde já em vida dos apóstolos, enfrentamos as perseguições do antigo Israel e da Roma pagã. Enfrentamos o veneno das heresias, dos criadores de seitas. Enfrentamos os bárbaros que na sua investida mataram e destruíram tantos cristãos e jogaram quase 300 anos de catequese e evangelização, quase que se perdia tudo. Tivemos que quase que zerar 300, 400 anos de catequese no Império Romano, abalados pelas invasões bárbaras. Lá vamos nós reconstruir e ainda mais catequizar os bárbaros. Tarefa assaz dificílima. Depois enfrentamos as heresias, o cisma, a cisânia, a apostasia de Lutero, de Calvino, de Zwingli e companhia, que ainda hoje estão aí atormentando a Igreja de Cristo. Enfrentamos os ímpios revolucionários franceses, que no seu neopaganismo tentaram destruir a igreja. Enfrentamos o ateísmo marxista, e ainda hoje o enfrentamos nesse seu rebento odiondo, que é a ideologia de gênero. Suportamos a duras penas a perseguição movida pelos nazistas contra a igreja. Na Alemanha, fomos a única voz que se levantou contra Adolf Hitler e o peitou de frente. Então, meus irmãos, tudo isso só foi possível porque Jesus é fiel, mesmo quando nós somos infiéis, porque Ele disse que o Espírito Santo nos guiaria até o fim dos tempos. Ele mesmo disse que Ele estaria conosco até o fim dos tempos, que nós tivéssemos coragem. Ele mesmo nos disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja, sobre o seu corpo místico. Então é por isso que hoje nós comemoramos Santo Irineu, que lutou pela paz de Cristo. Por isso Irineu em grego significa pacífico. Iriné, paz. Daí também vem os nomes Irineu e Irene, pacífico. E mesmo sendo um homem de paz, não foi pacifista. O Papa Francisco nos adverte porque nós tenhamos cuidado com os pacifistas, porque os pacifistas, eles, para não serem incomodados na sua paz e tranquilidade, eles transigem com os maus, cedem aos maus, fazem acordos com o mal. Os pacíficos não.
Os pacíficos, eles procuram promover a paz, mas se há necessidade de defender a paz com as armas, eles os defenderão, porque infelizmente aqueles que não cedem à razão, à força da razão, só entendem a razão da força. Meus irmãos, peçamos a nosso Senhor Jesus Cristo que nos dê a graça, a coragem dos homens apostólicos, dos varões apostólicos, João Evangelista, São João Evangelista, São Policarpo e Santo Irineu, que deram a vida por Cristo e por sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.